Olá pessoal, eu sou a Semina Scorse Silva, professora do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e eu dou boas-vindas a todos e todas ao episódio de hoje do podcast Diálogos Olimpianos, que é mais um especial de Dia das Bruxas, um dia que a gente do GEMAN, o grupo que produz esse podcast, gosta bastante, de lembrar, porque muitas pesquisas do grupo estão relacionadas ao tema das bruxas e da magia. E todo ano, desde 2020, nós fazemos especiais de Dia das Bruxas em 31 de outubro. Sempre todos eles estão, até agora, apresentados por mim, a partir das minhas pesquisas sobre magia, sobre representações de mulheres como bruxas, no material da Antiguidade Greco-Romana. Para quem ainda não ouviu os episódios, um dos focos das minhas pesquisas sobre o tema é a representação das mulheres associadas ao universo mágico e à transgressão na literatura latina. Então, vários desses episódios são sobre esse tema, Então, eu viso nas minhas pesquisas pensar como essa literatura criou um estereótipo da mulher feiticeira, muitas vezes como velha, marginal, ligada a saberes outros, Também trabalhei nas minhas pesquisas com o processo de acusação de crime em Magiae contra Apuleio. Então, tem um episódio sobre as leis romanas em torno do crime de magia. Também trabalhei com as representações de Apolônio de Tiana, outro personagem envolto em práticas mágicas, e também trabalhei com alguns tipos de práticas mágicas realizadas no contexto do Império Romano. Tudo isso vocês podem conhecer nesses episódios antigos e também em uma série de episódios sobre magia aqui do podcast, que, além de divulgar essas minhas pesquisas, traz também estudos sobre as temáticas da magia na antiguidade de alguns pesquisadores brasileiros, como o professor Carlos Eduardo da Costa Campos e da professora Ana Paula Scarpa, por exemplo. Mas, como nesse episódio de hoje, agora, nesse momento, eu estou bastante concentrada nas minhas pesquisas sobre o imperador romano conhecido tradicionalmente como Heliogábalo. Eu pensei, então, para esse episódio de hoje, esse especial de Dia das Bruxas, convidar outra pessoa para fazer o episódio, para gravar o episódio. Por isso, hoje, vocês vão ouvir as pesquisas da professora doutora Lenise Teixeira Bandeira. Eu fui membro da banca de doutorado da Lenise e tenho acompanhado os trabalhos dela sobre a temática da magia na Grécia Antiga, especialmente ligados aí às questões da necromancia. Mas, sem mais delongas, fiquem então com a Lenise, aproveitem o conteúdo que ela preparou especialmente para a gente. Eu aproveito para agradecer muito a Lenise por esse trabalho desenvolvido para o nosso podcast e feliz Dia das Bruxas para todos e todas. Olá, meu nome é Lenise Teixeira Bandeira, sou graduada em História pela UEMA, mestra e doutora em História Comparada pela UFRJ. Atualmente, atuo como professora substituta no IFMA, Instituto Federal do Maranhão, e na UEMA-Sul, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão. Na UEMA-Sul, também exerço as funções de vice-coordenadora do Núcleo de Estudos Multidisciplinares de História Antiga e Medieval, UNEMAM, e atuo como editora adjunta da Mitos, a revista de História Antiga e Medieval do UNEMAM. Além disso, integro o Laboratório de História Antiga LIA, UFRJ, e o Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga, LECA Unipampa. Antes de iniciar a minha fala, gostaria de agradecer à professora Semira Miscorsi pelo gentil convite e, claro, parabenizá-la junto a toda a equipe do GEMAN pela condução deste projeto, que é o Diálogos Olimpianos. Eu sou ouvinte assídua do podcast e admiro bastante a proposta e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos aqui. Neste episódio, apresento a minha tese de doutorado intitulada Magia e Gênero na Atenas Clássicas, os rituais de necromancia e psicagogia em perspectiva comparada, que abrange os séculos V e IV a.C. Nesta pesquisa, investiguei duas práticas rituais, a necromancia e a psicagogia, que são práticas que envolvem o contato com as potências quitônicas, como, por exemplo, Hades, Perséfone, Hécate e Hermes. Essas práticas consistem na evocação de alma dos mortos, com objetivos variados, fazer previsões, pedir proteção ou até mesmo lançar malefícios contra alguns inimigos. Ao longo do episódio, explico como essas práticas se relacionam com as questões de gênero e poder e de que forma elas eram percebidas e representadas na sociedade ateniense no período clássico.
Para uma melhor compreensão do que eram de fato essas práticas mágicas, a necromancia e a psicagogia, é fundamental, antes de tudo, compreender o papel da magia entre os gregos no período clássico. Quando se fala em magia, é comum que logo se pense em purificações, entoação de cânticos, preces, libações, sacrifícios e outros recursos utilizados para buscar o apoio das forças sobrenaturais. No entanto, esses elementos faziam parte do cotidiano da antiguidade grega e muitas vezes não se distinguiam das práticas religiosas reconhecidas oficialmente pelo Estado. Isso significa o quê? Que, com exceção dos rituais voltados intencionalmente para causar dano a alguém ou uma sociedade, muitos dos elementos que são classificados como mágicos também estavam presentes nos cultos oficiais realizados pela polis. A diferença é que, naquele contexto, essas práticas não eram vistas como magia, mas faziam parte da religião institucionalizada. Dessa forma, podemos entender que na Atenas clássica a magia era uma técnica, ou seja, um saber prático voltado a alcançar resultados parecidos com os da religião oficial. A diferença é que ela se organizava de maneiras que não eram reconhecidas ou autorizadas pelo Estado ateniense. Isso nos mostra que a distinção entre magia e religião não estava no tipo de prática em si, mas no quanto ela era aceita ou não pela sociedade. É justamente nesse ponto que entram a necromancia e a psicagogia, pois eram as práticas voltadas ao contato com os mortos e com divindades quitônicas gregas, mas também estrangeiras, que ultrapassavam os limites do aceitável e por isso eram vistas como transgressoras das normas sociais. Agora, vamos entender melhor o que eram essas práticas de contato com os mortos. A necromancia, por exemplo, consiste na evocação das almas por meio da manipulação do corpo do falecido, geralmente no túmulo do falecido. Neste tipo de ritual, o contato é necessariamente tátil, isto é, o corpo é tocado, movimentado e, por meio de encantamentos, os mortos são consultados para atender às questões dos vivos. O próprio nome já indica isso, necro, que significa morto, e mancia, que é um termo que se refere à adivinhação ou predição. A psicagogia também revela muito em seu nome. O termo vem da junção de psique, que significa alma, com o sufixo gogia, que quer dizer conduzir ou liderar. Ou seja, a psicagogia é a condução de almas. Diferente da necromancia, essa prática não exige o contato direto com o corpo do morto. À primeira vista, esses rituais podem ser bem parecidos. E essa associação, ela também é bastante comum na historiografia. Mas existem especificidades importantes na necromancia e também na psicagogia que revelam semelhanças e diferenças significativas entre elas. O tema da necromancia e da psicagogia entre os gregos começa a ganhar destaque na historiografia ali por volta do final do século XX, a partir do estudo de uma passagem muito conhecida que é a Odisseia de Homero. Nos cantos 10 e 11 da Odisseia, o personagem Odisseu realiza uma catábase, que é uma descida ou uma viagem ao mundo dos mortos, para evocar a alma de um adivinho chamado Tireses. Seu objetivo era obter informações, as suas orientações, para conseguir retornar com segurança a Ítaca. Mas o que mais nos chama a atenção nessa passagem é que Odisseu não era um profissional das práticas mágicas e ele só consegue realizar o ritual após receber as instruções minuciosas da feiticeira Cice. Isto implica que ele precisava de uma orientação de alguém que tem domínio desse saber fazer ritualístico para conseguir entrar em contato com os mortos. Isso reforça a ideia de que a necromancia, como uma prática ritual, ela exigia um conhecimento técnico e não é algo que qualquer pessoa podia realizar por conta própria. Ao consultar a historiografia, percebi que essa cena era classificada não apenas como uma catábase heróica, mas também como um exemplo de necromancia. O historiador Daniel Ogden, que é um dos principais nomes no estudo deste tema,
chega a denominar o ritual realizado por Odisseu de necromancia. No entanto, ele mesmo ressalta que essa cena não segue os elementos fundamentais das tradições necromânticas, que é especialmente a presença de uma necromante, ou seja, de uma figura especializada para conduzir o ritual. Foi então, a partir das análises da antropóloga Érica Borguinho, que isso começou a fazer mais sentido. Segundo Borguinho, a necromancia ela envolve rituais que geralmente acontecem junto aos túmulos e que requer o uso das partes do corpo do falecido específico, como o crânio ou então a mão direita. Nesses rituais, o corpo é manipulado para que a alma do morto possa ser consultada para um propósito específico. E a resposta dessa alma ela pode se manifestar de diferentes formas. Ela pode ser transmitida por um adivinho, um estado de transe. Ela pode ser transmitida por um ventriloquismo, ou mesmo por um meio de uma interpretação de sinais ou de presságios. Foi então que, num primeiro momento, procurei entender o que era exatamente a psicagogia, quem realizava essa prática, como ela acontecia e quais eram as suas formas de organização. As fontes que temos indicam que tanto mulheres quanto homens detinham os conhecimentos específicos para realizar os rituais de contato com os mortos, mas esses rituais eram executados em contextos diferentes, com técnicas próprias e por profissionais especializados. Esse ponto fica ainda mais evidente nos estudos da historiadora Maria Regina Cândido, que, ao analisar os katadas no contexto grego, que são as tabuinhas de maldição, ela observou a atuação masculina em rituais que envolviam catábases e descidas ao mundo dos mortos. Segundo seus estudos, os homens, desde que passassem por rituais adequados de purificação, estavam aptos a aprender essa descida ao Hades e circular entre os mortos. O corpus documental que utilizamos para investigar a psicagogia inclui uma variedade de fontes literárias, epigráficas e também iconográficas. Um dos principais exemplos analisados foi a tragédia perdida de Ésquilo, chamada Psicagogoi, que está preservada apenas em alguns fragmentos. Entre esses fragmentos, Ésquilo emprega o termo grego psicagogoi no seu sentido técnico, que ele vai se referir às pessoas responsáveis por invocar a alma dos mortos, que ele denomina como evocadores de almas. Além disso, tem a obra Odisseia de Homero, já mencionada. Também temos algumas lâminas de chumbo denominadas Lâminas de Dodona, datadas do V século a.C. Uma dessas lâminas traz uma consulta feita a Zeus sobre a conveniência de contratar um psicágogo chamado Dario, o que mostra que esses profissionais eram reconhecidos e consultados em algumas situações específicas dentro do contexto da religião oficial grega. Esse tipo de prática tem paralelo com o que ocorria em Delfos, com os oráculos, onde especialistas como Epimênides, que é também um psicágogo, era recomendado para lidar com algumas questões de almas inquietas, que são almas de pessoas que morreram antes do ciclo natural. Temos também o caso de uma alma inquieta, denominada Pausânias, que perturba ali a paz das pessoas em Esparta. Há exemplos da psicagogia também na tragédia Alceste de Eurípides. Nela, Héracles resgata Alceste do mundo dos mortos, mas ao retornar ele afirma que não é um psicagogo, o que sugere que havia um papel específico e reconhecido para esta função, na qual ele não quer ser associado. Já na tragédia Os Persas de Ésquilo, há uma psicagogia que está relacionada à evocação do rei Dario e é feita por um coro composto exclusivamente por homens, o que reforça também a associação masculina com este tipo de ritual. Essa predominância também ela vai aparecer na documentação material, que são os vasos gregos. Nas pinturas desses vasos, por exemplo, a gente vê os rituais conduzidos por figuras masculinas, sempre mediando o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, nesse tipo de registros, tanto na documentação escrita como na documentação imagética, a ausência das mulheres nesses papéis nos chama a atenção e também reforça a ideia de uma atuação especializada, muitas vezes restrita a determinado grupo. No caso da necromancia, a materialidade desta prática aparece principalmente nos discursos dos oradores antigos como Demóstenes e Hipérides.
É por meio desses discursos que conseguimos investigar os julgamentos de algumas mulheres estrangeiras que foram acusadas e condenadas por crime de impiedade. Entre elas estão Nino, Frineia e Teores. Essas 3 mulheres foram denunciadas por transgredirem as normas estabelecidas pela religião oficial Políade, praticando atividades que tinham conotações mágicas e que subvertiam o sistema religioso oficial. Vale lembrar que na Grécia Antiga não existia uma legislação específica que proibisse diretamente a prática da magia. No entanto, há registros que associam certos atos mágicos a alguns crimes religiosos. Um exemplo sobre crimes religiosos associados à magia pode ser encontrado na obra Magna Moralia ou Grande Ética, atribuída a Aristóteles, que nesta obra é mencionado o caso que quando alguém fosse morto por fármaca ou substâncias ligadas a encantamentos e feitiços, isso poderia ser enquadrado como um crime de azebeia. A azebeia, ela é o equivalente à impiedade moderna, que significava uma impiedade contra os deuses. E o fato de essas mulheres terem sido punidas com pena de morte indica o nível de rejeição social dessas práticas que elas realizavam. Também sugere que elas possuíam um saber especializado, como o caso dos rituais em necromancia, e que esse reconhecimento era colocado em prática como forma rentável. Elas ganhavam dinheiro com essas práticas, né? E essas práticas incluíam, por exemplo, o uso de catádesmos como objetos diversos, desde rituais amorosos até ações também para prejudicar o inimigo. Ou seja, que a magia ela era usada tanto para finalidades vistas como benéficas, mas também com propósitos considerados nocivos. Os julgamentos de impiedade das estrangeiras Nino, Frineia e Teores, que são as personagens analisadas para estudar a necromancia na Atenas clássica, estão todas associadas a rituais religiosos e saberes considerados marginais ou perigosos na Atenas clássica. Elas foram acusadas de introduzir e liderar cultos iniciáticos em honra a deuses estrangeiros, o que gerava uma desconfiança por romper os padrões religiosos tradicionais. Nino e Teores foram também acusadas de preparar fármaca, o que as identificavam como curandeiras, mas que também poderiam fazer encantamentos, como os filtros amorosos e a prática do engodo. No entanto, a associação dessas práticas à magia, especialmente no caso da estrangeira Teores, que é descrita como uma amantes, ou seja, uma adivinha, ampliava a suspeita de atividades ilícitas, como a produção de encantamentos. Frineia, além das acusações das práticas religiosas não autorizadas pelo Estado, foi flagrada à noite no cemitério do Cerâmico em companhia de um homem, o que reforça as acusações de atos profanos. Os casos de Nino, Frineia e Teores refletem uma desconfiança social marcada por práticas mágico-religiosas, especialmente aquelas associadas às mulheres estrangeiras. Acusadas de adivinhação, encantamentos e uso de fármaca, essas mulheres dominavam saberes ritualísticos que envolviam o contato com o mundo dos mortos, e essa prática era temida pelos gregos, tanto que eles evitavam o contato direto com a morte, e ao invés disso eles preferiam recorrer a especialistas, como o caso das necromantes. A necromancia, embora não seja definida por um único ritual, ela pode ser identificada em contextos específicos, como no caso dos papiros mágicos gregos e egípcios. Tem um papiro datado do IV século a.C., onde as práticas ligadas aos catádemos indicam a atuação da necromante. Nesse tipo de ritual, o psicágogo evoca a alma, enquanto a necromante manipulava o corpo do morto para inserir a lâmina com a imprecação. Um exemplo é um feitiço de Sarapamon, que busca amarrar amorosamente uma moça denominada Ptolemy, com a ajuda de um espírito chamado Antino. O ritual envolve deuses do submundo de diferentes tradições, em gregas, egípcias e também mesopotâmicas, e o uso de objetos mágicos como bonecas, vasos e lâminas de chumbo.
Isso revela a ação direta de uma necromante, responsável por intermediar o contato tátil e garantir a eficácia do feitiço. Bom, então o que é possível compreender a partir das análises dessas práticas e da presença feminina nesses rituais, especialmente nos casos das personagens Nino, Frinéia e Teores, que foram as mulheres estrangeiras acusadas de azebeias no IV século? É possível compreender os mecanismos da religiosidade grega, suas intersecções com a magia, as normas jurídicas e sociais, as construções de gênero, bem como a maneira como o outro era percebido e julgado na sociedade ateniense do período clássico. É também importante destacar a escassez de fontes que nos oferecem informações mais amplas sobre a vida dessas mulheres. Em geral, percebemos que isso reflete as dinâmicas de poder que moldaram a escrita da história, contribuindo para o silenciamento das experiências femininas ao longo do tempo. Não por acaso, o que sabemos sobre Nino, Frinéia e Teores só chega até nós por meio das referências aos seus julgamentos por crime de impiedade. A análise desses processos foi um grande desafio, já que os seus discursos originais não foram preservados. Nosso trabalho foi praticamente investigativo, juntando peças e peças para poder formar aqui esse caso delas. E no caso de Frinéia, ainda temos alguns fragmentos, mas no caso de Ninos e Teores, os seus julgamentos são apenas mencionados indiretamente em algumas fontes, como Demóstenes. Para iniciar a investigação, tivemos que recorrer a discursos de oradores que viveram um período contemporâneo àqueles julgamentos, ou então a períodos também um pouco depois dos julgamentos, mas que também mencionam o caso dessas mulheres. Esses registros, como a obra Vidas Paralelas, escrita por Plutarco, indicam que os julgamentos foram tão marcantes para a sociedade ateniense por causa dos casos de condenação da morte, que foi o caso de Nino e Teores, enquanto Frinéia ela foi a única absolvida. A vida de Frinéia de Tésporas, por exemplo, ela teve uma grande repercussão, sendo comentada mais tarde também por Ateneu de Náucrates e Pausânias. A sua história atravessou os séculos e inspirou diversos tipos de obras artísticas, como pinturas, poemas, esculturas e até mesmo uma ópera cômica. Com isso, podemos concluir que o estudo da necromancia e da psicagogia na antiguidade grega nos conduz inevitavelmente à relação com os estudos de gênero. As ações de homens e mulheres nesse contexto mostram divisões claras nos papéis de gênero, especialmente na psicagogia, que está geralmente associada à figura masculina. Na necromancia, embora o cuidado com os corpos dos mortos nos rituais fúnebres fossem mais comum entre as mulheres, os homens também realizavam essa função, nos rituais fúnebres. Mas ainda assim não há registro de homens participando dos rituais de necromancia, nem também de homens sendo condenados por azebeia, como ocorreu o caso das mulheres Nino, Frinéia e Teores. Então, nós identificamos aqui algumas distinções. Enquanto os homens, após passarem por ritos de purificação, eram considerados aptos a descer ao Hades e transitar entre o mundo dos mortos, às mulheres era atribuído um papel mais direto com o corpo do falecido, especialmente por causa da sua atuação no cuidado com o corpo do morto nos rituais fúnebres. Essa distinção evidencia não apenas as diferentes formas de ação mágicas exercidas por homens e mulheres, bem como as semelhanças e diferenças entre a necromancia e a psicagogia, mas também reflete o tratamento desigual da sociedade grega que conferia a essas práticas conforme o gênero de quem as realizava. Nós temos um exemplo de que, em Platão, na sua obra República, ao se referir aos psicagogoi como mendigos e adivinhos que rondavam as casas dos ricos, tentando convencê-los de que possuíam poderes divinos por meio de sacrifícios e encantamentos, não há uma evidência documental de que esses homens, esses psicagogois, tinham sido formalmente condenados por essas práticas. Por outro lado, nós temos aqui o julgamento dessas mulheres condenadas por crimes religiosos, que não são tão explícitos e não são tão diretamente comentados.
Eu espero que tenham gostado desse episódio e agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que me é tão caro. A minha tese está disponível para leitura em download no repositório de teses e dissertações da UFRJ, mas também está aqui disponível na descrição deste episódio. E parte deste conteúdo também integra o artigo intitulado Necromancia na Grécia Antiga, com previsão de publicação ainda neste ano na revista Calliope, presença clássica da UFRJ. Então, fiquem à vontade para acessar, para ler e compartilhar, e desejo a todos uma boa leitura.